Estão nos assistindo. Eu sou Viviana Borges, presidente da ESABESP, Associação dos Engenheiros da Sabesp. Começamos mais um encontro, a ESABESP Online. Nossos encontros abordam temas do saneamento, do meio ambiente e de inovação, conectando aí o setor de saneamento, seus profissionais e a sociedade. Esta é uma das iniciativas da ESABESP, dando continuidade às suas atividades nesse período, como as preparações para o 31º Encontro Técnico IFENASAN 2020, que agora tem nova data, de 15 a 17 de dezembro deste ano. Nós adiamos aí a data de setembro para dezembro. Ressaltamos aí que estamos acompanhando a situação nacional e mundial, seguindo todas as orientações das autoridades e órgãos competentes de saúde. Estamos aí confiantes na melhoria do cenário, na retomada da economia e trabalhando intensamente para promover o desenvolvimento do setor de saneamento ambiental no Brasil. Este evento de hoje é um dos encontros de Engenharia em Pauta, com a apresentação aí, com a presença do engenheiro de telecomunicações Vinícius Marques Marinelli, candidato à presidência do CREA de São Paulo. Quero só lembrar aqui a todos que esse webinar está sendo gravado e que o vídeo ficará disponível no site da ESABESP para quem quiser assistir de novo ou compartilhar. Você que está nos assistindo não pode falar aqui conosco, mas pode fazer perguntas, se manifestar aqui pelo chat. É só clicar no ícone que está abaixo aqui do vídeo e no final da apresentação aqui do Vinícius, nosso convidado vai responder as questões. Vinícius, primeiramente, muito obrigada por aceitar o nosso convite e por estar aqui essa manhã conosco. Obrigado você pelo convite, Viviana. Vamos conversar um pouquinho sobre engenharia, sobre o conselho, sobre tudo. Fique à vontade, estou à disposição de vocês. Vinícius, fala um pouquinho aqui para as pessoas que nos acompanham nesse webinar, de você e suas propostas aí para a nova gestão do CREA São Paulo. Viviana, acho que assim, eu venho tentando adotar algumas situações e algumas óticas de uma maneira diferente, né? Estou licenciado do cargo de presidente, então eu concorro à reeleição, né? Ou seja, esse mandato que está em curso já é um mandato que, assim, a nossa administração teve a oportunidade de mostrar alguma coisa diferente. Então, o principal objetivo nosso é mostrar que é possível fazer diferente, é possível que o conselho, que o sistema como um todo seja muito mais do que um órgão de fiscalização, sem deixar de cumprir o papel de fiscalizar o exercício profissional, porque essa é a nossa, vamos dizer, a nossa atividade fim, é para isso que a gente foi criado. Está na Lei 5.194, de maneira muito cristalina ali, qual é a função de um conselho de profissão, e a 5.194 especificamente sobre a área de engenharia, agronomia, né, e as geociências, mas legalmente a gente sabe que dá para fazer muito mais. Ou seja, a gente iniciou um processo de transformação do conselho. Primeiro segmento que a gente deu total foco foi na fiscalização, então os números de fiscalização nossos de 2015 para 2019, eles impressionam, mas também há um limite físico, vamos dizer assim, para esses números. Então, a gente não vê outro caminho, a não ser agora começar a implementar inteligência, modernização, que foi outro processo que já foi iniciado, que ele está em execução, e dentro dessa transição, porque a gente está, né, esse mandato ele vai até dia 31 de dezembro de 2020, né? Esse processo eleitoral que está em curso hoje é para 2021 até 2023. A data ela foi estipulada pela Comissão Eleitoral Federal, acho que até para não coincidir com a eleição municipal.
Ou seja, então nesse mandato ainda a gente acredita que dá para entregar muita coisa diferente. E aí, para o próximo mandato, que é onde a gente vem com uma proposta que ela é bastante arrojada, bastante agressiva no bom sentido, né? Toda essa transformação que a gente iniciou, essa estruturação, ela se transforme o CREA numa plataforma de serviços para todos que de alguma maneira se relacionam com o CREA, né? Vou falar aqui de maneira muito resumida, e aí a gente deixa aberto aí para alguém, se quiser saber de maneira mais detalhada. Isso tá dentro do nosso plano de trabalho, não um plano de propostas, porque esse processo está em andamento, né? Hoje o que eu busco é a confiança dos profissionais para dar continuidade nesse projeto, mas é transformar o CREA numa plataforma de serviços, onde profissionais, empresas, entidades, órgãos públicos, sociedade, todos tenham dentro do CREA São Paulo, dessa plataforma CREA São Paulo, todos os serviços que alguém pode prestar na área de engenharia. Só para te dar um exemplo prático, né, disso tudo. Todas as empresas hoje que atuam no segmento da engenharia, da agronomia e das geociências, elas têm a obrigatoriedade de se registrarem no conselho. Elas são obrigadas para poder atuar. Da mesma maneira, o profissional, para atuar no segmento, nesses segmentos, ele precisa do registro, porque ele precisa se responsabilizar tecnicamente. E a gente tem aí cerca de 330 mil profissionais hoje registrados e 80 mil empresas, 85 mil empresas que estão dentro do CREA. Ou seja, esses dados estão lá dentro. Só que eu não tenho nenhum tipo de relação entre esses dois atores, vamos dizer assim. A empresa vai lá e se registra porque a lei diz que para ela atuar ela precisa se registrar. O profissional, da mesma forma. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho além, quantas empresas dessas 85 mil precisam de profissionais? Ou quando precisam, como que elas vão ao mercado buscar esses profissionais? Quais são os critérios? Que ferramentas que elas utilizam? Ou elas fazem um processo seletivo elas mesmas, ou elas vão através das ferramentas que tem hoje aí disponíveis, sendo que elas poderiam buscar esses profissionais dentro do conselho. Porque aonde estão os profissionais registrados? Dentro do conselho. E é dentro do conselho que você sabe a atuação, o currículo intelectual desse profissional, você tem lá dentro, porque ele emite RT, ele desenvolve um trabalho, ele se relaciona com o CREA. Então, todos esses dados estão lá dentro. Então, o que a gente precisa? Que essa plataforma seja inteligente o suficiente para colocar em contato aquele perfil de profissional que aquela determinada empresa precisa. Ou, às vezes, não só um profissional, né? A gente sabe hoje que a situação econômica está muito difícil. O país passa por um momento, e uma série de fatores, não é o caso, mas, às vezes, a gente percebe muito que empresas, dependendo do projeto que ela precisa executar, ela precisa de mais de um profissional. Ela precisa de profissionais de várias áreas, né? E a gente exige que essa empresa tenha profissionais de todas as áreas, porque cada profissional tem a sua atribuição e se responsabiliza por determinada situação. E às vezes projetos eles demandam mais de um profissional. E o mercado privado, hoje a gente sabe a dificuldade. Eu sou da iniciativa privada. Mas é muito difícil você registrar, 5 engenheiros, cada um de uma modalidade, e a fiscalização do CREA vai lá e cobra, porque se o projeto tem aqueles segmentos, você precisa ter um profissional de cada segmento. Mas a gente também é solidário ao empresário, no sentido assim, ou você, se você registrar isso, a gente sabe os custos da CLT hoje, né? Fica muito difícil também para o empresário sustentar uma estrutura tão cara desse jeito. Então, a ideia também é montar dentro desses projetos que a gente percebe que muitas empresas precisam, um profissional com cada perfil que se responsabilize, mas que eles se conversem, eles acordem o trabalho de acordo com o projeto. Entendeu? Então, essa plataforma, para encerrar, Viviane, eu dei um exemplo, a gente tem 200 exemplos
que essa plataforma ela poderia prestar de serviço ao profissional, essa plataforma, na verdade, ela só vai conectar os interesses de cada segmento que hoje precisam do conselho. Isso em todos os segmentos, tá? Isso a gente viu muito agora, muita demanda na área de engenharia clínica por causa do momento que a gente vive e aí você precisa, na verdade, fazer um processo de pesquisa para poder fornecer informação, sendo que a gente poderia ter tudo isso de maneira muito simplificada, muito rápida, muito simples e todo mundo que precisasse desse serviço, tanto quem busca uma oportunidade, como quem quer dar uma oportunidade, poderia ter isso de maneira muito simplificada se a gente já tivesse com esse processo bem adiantado. Mas, é claro, é um projeto bem complexo, não é simples e a gente vem lutando para isso. A gente sabe como é que o processo é longo. A Sabesp tem um projeto aí na sua diretoria socioambiental que já há alguns anos a gente está tentando implementar alguma coisa parecida. Você sabe, você conhece a nossa associação, sabe o tamanho, sabe o que representa a Sabesp enquanto associação de engenheiros e sabe também como nós fomentamos aí a troca de conhecimento, o oferecimento de discussões técnicas e cursos, sabe do tamanho da Finasan, né, que proporciona aí uma troca de experiências que permeia todos os estados brasileiros e diversos países. O setor de saneamento está aí na linha de frente do enfrentamento da Covid. E é um setor, como tantos aí da engenharia, que exige experiência e qualificação técnica, né? E que vai precisar de muito tempo. O país, então, tem uma situação aí, tem um potencial enorme de crescimento no setor de saneamento. A discussão hoje, até antes da pandemia, saúde preventiva, se falava muito, né, da questão do saneamento básico, dos números aí, cerca de 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esse saneamento básico. Então, é um segmento que tem um potencial de expansão e de atuação, tanto por parte de empresas como de profissionais, que é gigantesco. E a gente tem que estar preparado para esse momento. Entendeu? Então, e a gente sabe que na Sabesp tem um corpo técnico muito forte que pode ajudar aí o setor, ajudar o país na disseminação de conhecimentos e treinamentos para muitos outros profissionais e profissionais novos, jovens profissionais que estão entrando no mercado que é dificultoso hoje e que a gente pode fazer uma troca de experiência e encaixar aí alguns profissionais no setor. Bom, mas uma das atividades que a gente é muito próxima do que você está falando, essa prestação de serviço, essa troca de experiência, a prestação de serviço em alguns municípios aí que carecem de capacitação técnica. E a gente acredita aí que é muito importante que o CREA crie uma Câmara Técnica de Saneamento, né? Esse é um pedido aí que a Sabesp faz ao CREA, e a gente já tem aqui um comentário do Olavo, nosso... grande Olavo. Que é nosso diretor técnico, foi presidente da Olavo. E está perguntando, e a Câmara, né? A técnica de saneamento e meio ambiente. Essa é das suas propostas para a nova gestão aí? Quem acompanha um pouco o meu trabalho, Viviane, sabe que essa é uma bandeira que eu tenho quando eu disputei a eleição de 2014. Se você pegar, eu devo ter esse material, claro, eu guardo todos os meus materiais. Eu disputei a eleição em 2014, né, e estava lá como uma das frentes de trabalho, que assim, que a gente levaria, mas é claro que precisaria de muito auxílio, porque não depende de uma decisão do presidente do CREA São Paulo, vou criar, tá aberto, né? Há um procedimento, há um rito a ser respeitado, há necessidade de uma aprovação do Conselho Federal. Eu disputei a eleição em 2014 e vim assumir lá
em 2016, né, em setembro de 2016, num período um pouco conturbado. Aí, em 2017, a gente já entrou num processo eleitoral, que aí foi onde eu fui eleito, né? E esse mandato eu me licenciei dia 3 de março. E justamente pela necessidade desse alinhamento, não só por causa da Câmara Técnica, é uma demanda, vamos dizer, conjunta, né? São engenheiros ambientais e sanitaristas têm essa demanda. Eu acho que é perfeitamente possível a execução, você conseguir, hoje, esses profissionais estão dentro da Câmara da Engenharia Civil, né? E aí a gente vê uma possibilidade assim muito viável de se criar uma Câmara específica e saindo da civil ali e colocar isso em prática. E aí há necessidade de todo um rito, e esse rito passa pelo Confeia. E há um início de conversa já com o Joel, mas é claro, a gente, diante dessa estipulação da data nesse período, aí ficou uma situação que não foi possível iniciar antes do processo eleitoral, mas há já hoje uma conversa muito bem encaminhada com o Joel, lembrando assim, que pela primeira vez eu tenho uma certa experiência nessa política classista, né? Eu vejo assim, órgãos como Confeia, CREA São Paulo e a Mútua, que agora a gente também temos 2 candidatos à Mútua, né? Esses 3 órgãos alinhados para que se façam as coisas que às vezes não dependem só do CREA, que às vezes não dependem só do Confeia, não dependem só da Mútua. Então, pela primeira vez, eu tenho muita convicção que esse alinhamento, essas pessoas que estão hoje se propondo aí assumindo esse compromisso, não só com essa questão, mas com diversas questões, a gente tem o mesmo alinhamento de ideias. Porque antes era muito difícil você criar ou você demandar o Confeia numa iniciativa que era do CREA São Paulo, havia um problema político e aí essa iniciativa não andava lá dentro, às vezes por convicções, às vezes por questões políticas, e aí você percebia que não ia acontecer. Então, com relação a essa demanda específica, a criação da Câmara Técnica, eu vejo que, assim, dando tudo certo para esse grupo que está hoje disputando a eleição, eu vejo com grandes chances disso tramitar de uma maneira rápida, mas respeitando todos os procedimentos, entendeu? Mas é, sim, uma proposta, uma vontade. Eu ficaria muito frustrado como gestor se eu não conseguisse implementar isso durante o período que eu tive autonomia para isso, entendeu? A gente tem eu queria que você só relembrasse a gente aqui, a Sabesp fez uma divulgação do período onde era possível a gente optar pelo local de votação e a sede da Sabesp é um dos locais. Qual que é a data de votação agora? Vai ser presencial mesmo ou CREA se estruturando para ser de outra forma? É importante tocar nesse assunto, até para esclarecer, porque às vezes falta informação, ou às vezes não há o conhecimento de todos os profissionais, como é o procedimento de uma eleição para uma autarquia federal como o CREA São Paulo. Nós somos uma autarquia federal, somos submetidos assim a todo o controle que você imaginar por parte de órgãos da União. Então, Ministério Público Federal e Tribunal de Contas da União são os 2 órgãos de controle externo que são responsáveis pelas autarquias federais, né? Como Confeia, como os conselhos de profissão e como o CREA São Paulo. Além disso, a gente tem a auditoria do Confeia todo ano e tem um departamento que a gente criou, a nossa gestão criou, que é a auditoria interna, tipo, o CREA é auditado internamente, assim, sistematicamente, e antes de eu me licenciar, até por uma questão, além do respeito com o recurso do profissional e também para eu saber do trabalho, a gente contratou uma auditoria externa que está sendo executada aí para analisar tudo
o que foi feito durante a minha gestão. Eu não estou auditando nada para trás, eu estou auditando tudo que eu fiz. De uma auditoria independente, porque, sim, eu acho que a melhor maneira de você se assegurar de tudo é quanto mais fiscalização eu tiver nos meus atos, melhor. Mais difícil alguém falar assim, Vinícius, está acontecendo isso ou aquilo. E por ser uma autarquia federal envolver tanta responsabilidade, o processo eleitoral, ele tem as mesmas características, né? Qualquer situação que aconteça no processo eleitoral, isso pode ser questionado, isso pode ser levado ao judiciário e a esses órgãos de controle. Para se fazer uma eleição, a regra que está estabelecida hoje, desse processo eleitoral que está acontecendo hoje, Viviane, ela precisa ser definida sempre com um período anterior, que a gente chama de anualidade, né? Não dá para você definir a regra agora com o jogo acontecendo, vamos dizer assim. Todas essas regras, elas foram discutidas, foi dada a oportunidade para todo mundo que está envolvido, todos os atores que podem sugerir alguma coisa, fazer alteração. Então, houve uma resolução eleitoral aprovada, se eu não me engano, em abril de 2019. E nessa resolução estabelecia que a eleição seria, como sempre foi, nos estados que o TRE, né, que é o Tribunal Regional Eleitoral, emprestasse as urnas eletrônicas, seria com as urnas eletrônicas, e aonde não conseguisse o empréstimo das urnas eletrônicas, urnas de lona do próprio TRE. Por quê? Porque o TRE também tem essa função, né, de realizar eleições. Tudo. Ou seja, o que eu percebo é que o sistema ele busca, dentro das possibilidades dele, a melhor maneira de se desenvolver um processo eleitoral, porque é muito grave. Um erro pode custar aí a responsabilização, uma improbidade administrativa para quem é responsável pelo processo eleitoral, que não são os CREAs responsáveis pelo processo eleitoral. Estabelece uma comissão eleitoral para cuidar do processo eleitoral. Então, no caso de São Paulo, tem a Comissão Regional Eleitoral, que é composta por conselheiros, que tem lá essa responsabilidade. Eles têm autonomia, eles cuidam, mas eles estão vinculados à Comissão Eleitoral Federal, que é quem cuida do processo no país inteiro. E a resolução que eles precisam seguir. Então, eles estão seguindo a resolução, que a resolução estabelece o voto presencial. Se mudar isso aí, a eleição ela não pode acontecer agora, ela tem que cumprir esse período, porque ali dá anualidade e vai para outro período, mas o mandato acaba agora, entendeu? Esse mandato dessas pessoas acaba 31 de dezembro. Então, eu sou muito a favor de inovação, de tecnologia, quanto mais simples, quanto mais fácil, melhor, dentro de uma segurança, justamente por causa disso. O processo eleitoral é uma coisa muito séria. Entendeu? Então, assim, hoje nós faríamos com as urnas eletrônicas do TRE, que antes de eu me licenciar, o convênio, né, a parceria estava posta, mas o TSE, ele tem uma resolução que ele não empresta as urnas num período menor do que 90 dias para as eleições que o TSE é responsável, ou seja, eleições municipais, para presidente, para governador, para vereador. E aí, como houve alteração da data justamente por causa da pandemia, a data da eleição foi para o dia 15 de julho, né? Aí você avança dentro desses 90 dias e o TRE aqui de São Paulo, até onde eu tenho informação, falou assim, não, então a gente não pode descumprir uma resolução nossa interna, então a urna vai ser urna de lona, né? E cédula de papel, que também, pelo momento, eu acho até mais higiênico, mais seguro, porque cada um vai votar na sua cédula ali, colocar na urna, e vai ter toda a fiscalização, porque, como eu disse, qualquer situação num processo eleitoral é muito grave. Tem o brasão da República ali, o CREA, ele sustenta o brasão de uma autarquia federal, então qualquer situação num processo eleitoral de uma autarquia federal, os responsáveis por esses ilícitos, vamos dizer assim, responde de maneira assim, muito séria. Então, há todo um respeito com esse processo eleitoral e todo um cuidado, porque todos os órgãos de controle estão ali para que ocorra da melhor maneira possível. Então, com relação ao processo, eu acredito muito que num futuro próximo, se a gente conseguir uma segurança, uma garantia
do processo eleitoral, ele pode, sim, se tornar um processo mais simples para o profissional. Muito se discute sobre a internet, sobre isso. Acho que todas as soluções elas são possíveis, desde que seja seguro e seja a vontade do profissional. Isso é muito simples. É que nesse momento, por essa questão legal, você alterar a regra do jogo, você inviabilizaria o jogo. Isso é muito grave, entendeu? Porque há todo um custo, um processo eleitoral. É claro que vai respeitar todas as recomendações da OMS. A urna eletrônica, se mantivesse ali o empréstimo, ela teria todo um procedimento de para cada pessoa que votasse uma limpeza ali na urna, tudo, porque é a mesma urna para todo mundo, né? Então, hoje o que a gente tem de concreto é isso. Mas se discute muito isso internamente, ver se a gente evolui, ver quais são os principais modelos de votação hoje no país, que são seguros, que são viáveis. É uma eleição que ela não é obrigatória. Isso é muito importante também, Viviane, assim, a consciência do profissional de votar, porque, e aí não estou fazendo campanha para mim, acho que a responsabilidade de convencer o profissional de que o meu plano de trabalho é melhor do que dos outros candidatos, isso é uma responsabilidade minha. Mas o que eu peço muito para líderes, para pessoas que têm essa capacidade de conversar com demais profissionais, como a associação ela tem essa característica, né? O processo eleitoral é muito importante, entendeu? Do sistema. A gente tem 330 mil profissionais e poucos votam, assim, considerado o tamanho. Por que isso não é bom? E aí eu defendo muito a participação, a representatividade independente para quem vota, tá? Mas a participação é muito importante. Porque eu recebo muita demanda de segmentos da profissão para buscar, assim, apoio, ou junto ao Congresso, ou junto à Assembleia Legislativa, ou junto ao Executivo Municipal, ou junto ao Legislativo Municipal, Estadual. E aí eu levo essas demandas. Quando eu acho elas que são demandas justas, né, que são coletivas, não são individuais, eu levo essas demandas e realmente eu brigo por elas. Só que quando você não tem uma representatividade expressiva, e a representatividade é você mostrar que assim, a classe é unida. Quando precisa engajar, a classe é engajada. E não só um número de registros. São 330 mil profissionais, Vinícius, então você tem que falar que são 330. Eu falo, mas vamos dizer assim, é uma obrigatoriedade você se registrar. A participação no pleito eleitoral, ela é um engajamento. Você não é obrigado, mas você vai lá porque fica muito mais fácil para a gente lutar, para a gente fazer com que nossas demandas andem e andem de maneira mais rápida, porque você tem ali uma representatividade muito maior, independente de quem esteja à frente do CREA, entendeu? Então, quanto mais pessoas forem votar, e isso a associação ela pode fazer muito, né? A associação ela não pode assim, encaminhar o voto para candidato A ou B. A associação, pessoa jurídica. Qualquer pessoa física pode declarar o voto para quem quiser. Isso não há impedimento nenhum. Mas a associação ela pode muito divulgar o processo eleitoral, entendeu? Tem um local da votação em SMS, divulgue o processo eleitoral, explique a importância da participação, não só para a associação, mas também para a classe como um todo. Entendeu? Então, me estendi um pouquinho, Viviane, mas acho que deu para dar uma visão bem ampla aí de todo o processo. Acho que o esclarecimento bem importante, porque é uma dúvida, e quando a gente fez as divulgações, né, das eleições do CREA, nós fomos muito cobrados sobre um posicionamento do porquê que era uma eleição presencial, já estava aí no começo da pandemia. A pandemia já tinha sido decretada, então recebemos perguntas, questionamentos, e a gente não tinha como dar uma resposta, então essa é uma oportunidade da gente esclarecer um pouco. A gente está falando, eu entendo toda a dificuldade aí de quando a gente está falando de realidades muito diferentes nos estados brasileiros, mas
A tecnologia está aí e nesse momento de pandemia a gente vê o quanto facilitou, o quanto deu uma acelerada nas relações pessoais e profissionais com a telecomunicações. Aí é o seu setor, né? Está muito demandado e em alta. E na ESABESP nós temos há muitos anos já uma eleição que ela acontece através de um sistema, através de um e-mail com envio de senha e um sistema que é muito fácil, né, de ter rastreabilidade, de fazer uma auditoria do processo eleitoral, tem uma equipe que vai cuidar aí do processo, mas essa transformação digital foi muito tranquila para a gente. Então, aí vem um processo presencial e todo mundo, né, os nossos associados questionou bastante a gente com relação a isso. Eu tenho uma pergunta aqui bem diferente, que eu não tenho a mínima ideia, e a gente percebeu que o CREA sofreu uma série de saídas de técnicos, de profissionais da instituição. E aí tem uma pergunta aqui do Marcelo Pereira, referente à saída dos técnicos industriais do CREA, e se isso pode ter uma volta, se esse processo é irreversível ou não. Você sabe esclarecer Sim, sobre... sim, isso é, assim, a gente passou aí de 2010 para cá, a gente passou por dois momentos parecidos, né? A saída dos arquitetos e a saída dos técnicos. Como que isso acontece? A criação de uma lei específica e dentro dessa lei estabelece que esses profissionais fazem parte de um conselho, como criaram a lei 5.194, que estabelece a criação do CREA, né, do sistema Confea-CREA. E os técnicos, e eu acredito muito que foi por uma falta ali não falta de habilidade, mas acho que poderia ter sido cuidado de uma maneira diferente internamente. Não sei se isso aconteceria se tivesse dado uma atenção maior, se tivesse tido uma gestão melhor em cima de todo o trâmite dessa lei de criação do Conselho dos Técnicos, como dos arquitetos também. Eu sou um crítico, porque eu acredito muito na classe como um todo, independente das diferenças internas, eram profissionais que estavam registrados junto ao Conselho, e aí essa lei sendo sancionada, passa-se a existir um novo Conselho, e aí a gente não consegue mais ter ascensão sobre esse Conselho, a não ser que esses conselhos descumpram algum regramento, alguma norma jurídica, alguma lei, e aí passa a ser uma discussão do judiciário e não interna mais. Então, criação dos técnicos, recentemente, os técnicos passam a pertencer ao novo conselho, e a pergunta aí com relação a isso, poderá ter alguma volta ou não? Marcelo, eu particularmente, eu não sei se isso é possível. A não ser que alguém, ou se o próprio Conselho dos Técnicos, eles não consigam executar o trabalho, porque eles têm o mesmo papel que a gente, eles têm que fiscalizar o exercício aí da profissão deles, dos técnicos e atribuição. Eu sei que depois vira uma discussão em cima de atribuição, como que isso faz, esse profissional, sem estudar determinado tipo de matéria, pode fazer o que o engenheiro, e aí vira aquela discussão eterna, e a gente está disposto também a ajustar essas interfaces. Eu realmente não sei, depende muito dos acontecimentos. O que eu posso falar para você, Marcelo, é da nossa parte. Hoje o CREA São Paulo, ele tem aí cerca de 1.000 funcionários, né? São 125 fiscais espalhados pelo estado de São Paulo, que tem a função de fiscalizar o exercício profissional nos 645 municípios do estado de São Paulo e proteger a vida de 45 milhões de habitantes que hoje estão no estado de São Paulo. Então, essa é a função do CREA São Paulo, é uma estrutura muito robusta. São 200 sedes físicas, 1.000 funcionários, 125 fiscais desses 1.000 que fazem só isso, só a fiscalização.
um orçamento que consegue sustentar toda essa estrutura e uma organização para que tudo isso funcione de maneira, assim, eficiente, mas eu, como crítico que eu sou do sistema como um todo, eu gostaria de ver muito mais eficiência em todos esses procedimentos. Então, o CREA hoje ele consegue cumprir esse papel, Marcelo, de manter, mesmo com a saída dos técnicos, com a saída dos arquitetos, manter essa estrutura em pé, funcionando. Um plenário que tem hoje 271 conselheiros, é um plenário, assim, muito democrático, então as decisões não são tomadas pelo presidente. Você tem uma Câmara de Civil que tem 94 conselheiros, se eu não me engano, então todos os processos de fiscalização, eles são julgados pelos próprios pares do profissional e não pode já falar que ali é um tipo de favorecimento A ou B, porque você não consegue, em 94 conselheiros, dentro de uma ramificação da engenharia, controlar todo mundo para que todo mundo tenha a mesma opinião. Então, é uma estrutura, assim, que ela é muito madura no bom sentido, né? É claro que há muito que melhorar, não estou falando que o CREA, o sistema é um sistema perfeito, mas é uma estrutura robusta, está preparada para desempenhar o trabalho. O que particularmente eu não enxergo nesses conselhos que eles são criados assim com segmentos que são bem menores. Um exemplo, a gente tem 35 mil arquitetos no estado de São Paulo, é uma estrutura bem reduzida, é uma estrutura mais rápida, né? Por ser menor, acaba sendo mais rápida. É uma lei de 2010, é uma lei mais moderna, isso é uma crítica nossa, um compromisso do Joel também, em modernizar a nossa legislação, porque há como fazer muito mais se a legislação permitir. Então, hoje, eu garanto para você que a nossa profissão, ela é, assim, muito bem fiscalizada. A gente pode evoluir? Pode. E qual que é a parte boa da fiscalização, né, da profissão? Porque muito se confunde com relação ao papel do CREA junto ao profissional, né? Pô, o CREA vai me fiscalizar? Pô, o CREA tem que fiscalizar não sei o quê. Não, o CREA não fiscaliza o profissional. O CREA fiscaliza o exercício profissional. O CREA exige que à frente de qualquer atividade técnica tenha um profissional. Esse é o papel do CREA. Não é lá, você está desempenhando o seu papel na empresa, no órgão público, independente de onde você... Tendo um profissional, uma pessoa que estudou, que esteja habilitada e que tenha atribuição para aquilo, o CREA não faz mais nada, a não ser que aconteça algum tipo de situação ali que envolva vítimas, algum tipo de má exercício da profissão, de um mau exercício da profissão, aí sim entra a questão administrativa de se, assim, você verificar qual foi a conduta desse profissional. Mas, ao contrário disso, não. A fiscalização, ela passa no estado inteiro, exigindo que tenha um profissional habilitado à frente dessas atividades, entendeu? Então, isso é muito bom para o profissional, porque eu canso de andar pelo interior de São Paulo e depois que a gente desenvolveu uma metodologia ali, que são forças-tarefas, né, de fiscalização específicas para cada segmento. Depois que a fiscalização passa em determinada região, a gente percebe que os responsáveis por essas atividades técnicas, né, os empresários, eles buscam profissionais e falam assim, passou a fiscalização do CREA aqui, eu preciso de um profissional aqui, senão, aí sim, o CREA passa a entrar numa linha mais punitiva caso não se adequem à situação legal. Vinícius, às vezes a gente ouve muito comentário, comparação com outros conselhos, né? Pessoas se comparam muito da prestação de serviço ou do arcabouço de facilidades e de congregação que a OAB faz aí para os mercados. A gente recebe muitas vezes revistas aí de outros conselhos falando de tecnologia. Na realidade, acho que o CREA tem um potencial para realizar coisas e aproveitar as oportunidades, as mudanças do tempo, a tecnologia, para avançar muito mais, com uma velocidade muito maior do que o que a gente tem visto, né? Talvez isso seria uma forma da gente congregar mais profissionais e não deixar acontecer de
do CREA aí perdendo técnicos, perdendo profissionais aí dos setores com uma capacitação forte, né? O curso de engenharia, os cursos de tecnologia, os técnicos são cursos bem realizados, bem fortes aqui no Brasil. A gente tem até um profissional aqui que pede, o Marcelo, se não me engano, pede a indicação de alguns cursos do setor de saneamento. O setor de saneamento realmente aí tem especialização na Faculdade de Saúde Pública, tem especialização na FESP, né, Faculdade de Escola de Sociologia e Política de São Paulo, que agora está com o MB na área, exige aí uma especialização, sim, mas os nossos cursos de graduação são muito bons aí comparado com outros países, né? Então, de repente, a gente deveria fortalecer, congregar mais profissionais, valorizar esses profissionais. Fiquei bem feliz aí com a propaganda que o CREA fez recentemente na televisão, valorizando os profissionais nesse momento de pandemia, né? Chamando a atenção do quanto que os setores aí de infraestrutura são envolvidos, são importantes nesse momento. Talvez esse fosse um caminho seguido, Vinícius, criando mais atividades, né, buscando mais atividades para o CREA atuar mais próximo dos profissionais, né? Eu até anotei aqui, Viviana, que eu acho que era um assunto que eu acho que eu precisava abordar, né? É uma realidade. Não dá para a gente ignorar isso que você citou. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes hoje, que a gente deveria dar uma certa atenção. A gente tem uma iniciativa que é muito interessante, que acho que é uma das principais entregas dessa administração, independente do que a gente consiga entregar até 31 de dezembro, que é a pós-graduação em parceria com a Unesp e com a Univesp, que o CREA hoje proporciona aos profissionais que estão registrados no CREA São Paulo, né? É uma pós-graduação que ela tem o título, né, que é Empreendedorismo e Inovação nas Engenharias, né? Que são dois assuntos que, assim, que são muito pouco debatidos e realizados nas graduações nossas, ou seja, a gente tem eu acredito muito nas instituições de ensino do Estado de São Paulo, do país. Acho que tem uma graduação muito boa, uma base muito sólida, né? Mas elas, por causa de uma série de fatores, a questão do registro do curso, toda a parte das diretrizes curriculares nacionais, o mundo está num momento diferente das instituições de ensino e das nossas graduações. O mundo, ultimamente, ele vem evoluindo tecnologicamente de uma maneira que chega a ser assustadora, ainda mais agora no momento de pandemia, que isso ficou mais claro e mais forte ainda. E essa pós-graduação, ela vem para suprir essa deficiência, que é essa formação do engenheiro na área de empreendedorismo e inovação, mas uma formação técnica mesmo, trazendo quais são o que está acontecendo no mundo hoje, trazendo para dentro de um curso de especialização, que ele é dividido em 6 módulos, são 360 horas. Isso é disponibilizado ao profissional graças a essa iniciativa conjunta, e o CREA foi um dos grandes mentores desse curso de pós-graduação. Isso é disponibilizado para o profissional, um custo acho que de R$100 de matrícula. Você, claro, tem um processo seletivo, você tem que se aplicar esse processo e ser aprovado, e R$150 por módulo. E é um curso que se você, qualquer coisa parecida, e eu não vejo nada no mercado parecido, nem nas principais instituições aí que desenvolvem educação continuada, é um curso de mercado que ele é muito caro. Com a carga horária que a gente tem e com o corpo docente que se tem lá hoje, que está sendo oferecido, é um curso que eu particularmente gostaria de ter feito, mas não fiz por causa justamente da questão financeira. E hoje o CREA oferece isso nesse primeiro momento para 1.500 profissionais, e a ideia é abrir para
para o número de profissionais que quiserem no segundo momento. Ou seja, se 300 mil profissionais se interessarem pelo curso, esses 300 mil poderão fazer o curso, porque a plataforma da Univesp é uma plataforma virtual, e o certificado para cada módulo, ou o título de especialistas, né, que seria a conclusão dos 6 módulos, ele tem ali a chancela de 3 instituições que são extremamente respeitadas, que é São Paulo, Unesp e Univesp. Ou seja, é muito acessível, tem credibilidade e é muito moderno. Na área, falando agora especificamente da área de saneamento, eu acho que esse modelo, nessa área, ele pode ser um piloto para todos os segmentos. Então, assim, e aqui é um exercício, tá? Não chega a ser uma proposta, mas é que você me conhece, você sabe, claro, se a gente conseguir viabilizar, eu sou o primeiro a defender esse tipo de iniciativa, porque é uma prestação de serviço que a gente pode oferecer ao profissional. Mas de desenvolver um curso de educação continuada moderno, assim, com especialistas da área, com pessoas que tragam realmente alguma coisa diferente do que se oferece no mercado, porque eu não quero ser concorrente do mercado, o cara não quer ser uma instituição de ensino. Determinada instituição de ensino oferece curso, a gente tem que oferecer também, só que mais barato. Eu não posso entrar porque eu não sou um player desse mercado. Eu sou um conselho que eu posso, sim, ter iniciativas diferentes. Mas, Vinícius, isso aqui ninguém oferece, isso aqui é uma demanda, é uma necessidade dos nossos profissionais. Eu tenho aqui 2, 3 mil profissionais que eu tenho certeza que estarão atendidos, ou todos os profissionais da área estarão atendidos, se a gente conseguir colocar esse curso de educação continuada. Eu mesmo busco a Univesp, que tem a plataforma pronta, que já há o convênio com o CREA, para conectar dentro desse portfólio que a gente está querendo construir junto à Univesp, para conectar determinado curso aí que esteja de acordo com o que vocês, que são especialistas, entendam como moderno, como atual, como alguma coisa que vá agregar ao profissional, e nesses mesmos moldes, porque a parceria está feita, entendeu? Então, conectar cursos nesse registro no MEC, tudo certinho, para a gente é simples. Mas eu preciso muito... Eu sou engenheiro de telecomunicações, como você diz. Imagina eu, Vinícius, sentado para desenhar um curso na área sanitária. Não vai ser legal. Primeiro que já vão me denunciar na ética lá, falar que eu estou exorbitando. E eu não quero passar por isso. Segundo, que eu não vou fazer um curso que vá atender a necessidade de vocês. Então, a gente está aberto a esse tipo de coisa. Mas é bom saber desse curso que eu não sabia, que aí nós vamos tentar fazer uma parceria, a gente faz divulgação de cursos, diversos cursos, a gente tem polo de inovação no Vale do Silício. Para a gente, essa área de empreendedorismo e inovação é bem interessante, a gente vai fazer a divulgação. Posso dar compartilhar, na verdade, uma situação, e aí, aqui quem vai falar agora é o Vinícius Marquesi, não é o presidente licenciado, não é o candidato, não é nada, assim, me desvestindo. Eu me surpreendi muito com o curso, tá? Pessoalmente. Ele está sendo muito importante. Eu estou fazendo, eu me inscrevi muito, como o CREA ali tem uma responsabilidade financeira e quem é o responsável pelo CREA, eu estou licenciado, mas enquanto estou no cargo, o responsável financeiro, o ordenador de despesas do CREA é o Vinícius. Então, qualquer coisa que sai do CREA eu tenho que autorizar. Às vezes, eu faço a minha auditoria, entre aspas, né? Eu mesmo vou lá testar o serviço, sem ninguém saber, para ver se esse serviço realmente funciona, para ver se eu não estou sendo enganado, como gestor. E aí eu fiz a inscrição normal e acabei vendo que o processo seletivo era muito sério, foi muito bacana, e depois eu entrar no processo eleitoral, eu já estava assim, decidido a não fazer o curso, que realmente foi só esse teste para ver se ele estava funcionando. Mas veio a pandemia e eu comecei, por curiosidade, a falar, deixa eu dar uma olhada para ver como que é, né? Se é realmente tudo isso que as pessoas que trouxeram o projeto para mim dizem, né? Se realmente é essa... E eu me surpreendi muito não só com o formato do curso, com a maneira, mas com o que está sendo ensinado. Eu, particularmente, não conhecia as metodologias ali que estavam sendo usadas. Teria me ajudado muito se eu tivesse me atualizado ou tivesse esse conhecimento um pouco antes. Eu acho que teria várias situações internamente no CREA que eu poderia ter desenvolvido de maneira diferente. Não que a gente tenha errado, mas acho que
O mundo hoje, ele já resolveu alguns problemas que eu estava batendo cabeça e com metodologias diferentes, né? Então, qual que é o conselho? O que o Vinícius aqui falaria para quem está acompanhando? Se tiver oportunidade, é acessível, não é um bicho de 7 cabeças, façam o curso. Realmente ele é muito diferenciado e pode agregar e somar muito na profissão de qualquer um, de todos os segmentos da engenharia. É uma atualização necessária para qualquer profissional, entendeu? Os modelos que são estudados ali, de empresas que deram muito certo, de profissionais que deram muito certo, eles não estão ali por um acaso, não foi sorte, não foi nada. Realmente há muita técnica, e às vezes são técnicas simples que a gente não tem aqui, justamente por falta de alguém trazer para a gente o que deu certo lá fora para cá. Então, só uma orientação, aproveitem esse curso que é uma oportunidade muito interessante para todo mundo. Acho que se todo brasileiro tivesse a oportunidade de ter esse conhecimento que hoje a gente está conseguindo oferecer para os profissionais, o país estaria numa situação política, econômica muito diferente, porque pessoalmente ali isso pode ajudar muito nas decisões e na vida e na formação de opinião de muita gente, entendeu? É uma profissionalização como ser humano, não só como engenheiro, entendeu? Então fica esse conselho. Aproveitem que esse curso está ali, está disposto para todos os profissionais. Entendeu? Para finalizar aqui, Vinícius, a gente já falou bastante, mas como é que anda o processo de registro da Sabesp junto ao CREA? Eu vi aqui que o Olavo já me perguntou aqui, Olavo, né? Olha, eu acho que a última reunião que a gente teve pessoalmente, né, que eu fui visitar vocês aí antes de licenciar, eu saí daí e fui conversar com o pessoal que é responsável, pois estava no cargo. Claro que eu não consigo agora, nesse momento, ter um parâmetro atual. Mas eu sei que tinha ali ainda algumas trocas de informações que precisavam ser sanadas, né, que eram algumas exigências. Antes de me licenciar, eu busquei informação ali, já tinham adiantado algumas situações. Se quando a gente retornar, isso tudo tiver sanado, provavelmente isso já vai estar, alguém já vai ter encaminhado para o próprio Conselho Federal. Aí, dentro do Conselho Federal, uma questão de pautar numa plenária, fazer análise técnica lá, tipo a revisão de tudo que a gente fez aqui. O CONFEA pauta através de uma comissão permanente no plenário, e aí vai muito também de a gente conseguir ir lá e conversar com o próprio Joel, lembrando que esse mandato, nós estamos no mandato ainda, né? Esse mandato vai até dia 31 de dezembro, nós estamos pleiteando para o próximo mandato, nós estamos concorrendo para o próximo mandato. Eu acredito muito que, se sanado todas as exigências que se tinha com relação aos requisitos para dar entrada no registro, isso já deve estar no CONFEA, e aí é uma questão realmente da gente ir lá e até bater um papo com o próprio Joel, mostrar a importância. Não que isso seja necessário, mas acho que é muito importante também para que se dê uma atenção especial ao registro, porque é um pleito antigo de vocês, é um pleito que a gente abraçou também junto com vocês para que ele aconteça. Então, você pode ter certeza que, se vencido aquelas situações, aquelas exigências por parte da própria associação, aí o resto é com a gente aqui. A gente faz tramitar. Vamos ver se a gente faz uma conversa, uma reunião online para ver como é que se a gente consegue pautar isso ainda esse ano. Não, sem dúvida. Sem dúvida, a gente acredita muito, porque assim, eu vou até dar uns exemplos. Enquanto em pouco tempo aí à frente do CREA, diversas entidades que tinham esse pleito, e era um pleito antigo, assim, de 10, 12 anos, a gente conseguiu os registros. Por quê? Foi cumprido todas as exigências, foi encaminhado para o CONFEA e foi cuidado junto ao CONFEA para que também não ficasse ali esquecido e que fosse tratado como prioridade, né? Então, a gente conduziu. Então, a gente já tem no currículo nosso, aí, mesmo tendo pouco tempo à frente do CREA, diversas entidades que nós conseguimos o registro, entendeu? Legal.
Quero agradecer aí a participação do engenheiro Vinícius Marques Marinelli, candidato Obrigado. à presidência do CREA São Paulo, e também a todos aqui que nos acompanhou nesse webinar. Lembrar mais uma vez que esse vídeo estará em breve aí no nosso site, para quem quiser. Viviane, acho que só a Silvia perguntou aí aonde o curso está disponível. Ô, Silvia, esse primeiro módulo, que é o módulo que está em andamento, ele já foi encerrado, né, a matrícula. Assim que, acho que mais 2 ou 3 meses, esse módulo acaba, o primeiro módulo. Essa turma que está no primeiro módulo vai para o segundo módulo, e aí abre o primeiro módulo novamente. Mas está lá no site do CREA todo a explicação do curso, os módulos e o processo de inscrição também. Tá certo. E no nosso próximo webinar da ESABESP online, será no dia 18, depois de amanhã, com o momento de tecnologia. E o link para inscrição está no nosso site e colocaram aqui também no chat. No nosso site, você também encontra todas as informações sobre os cursos da ESABESP e os preparativos para o 31º Encontro Técnico e Finalizando 2020. Que também está nas nossas redes sociais, aí no Instagram, Facebook, e seguem por comunicados por e-mail marketing. O site do evento está no chat também. Se você quiser se cadastrar para receber nossos comunicados, basta se cadastrar lá no site www.aesabesp.org.br. Muitos dos nossos participantes aqui que participam das apresentações do webinar não são nossos associados, mas podem aí receber, cadastrar no site, receber nossos e-mails marketing. Muito obrigada, Vinícius. Obrigado, Viviane. Obrigado pelo convite, estou à disposição de todo mundo. Só deixar aqui um recado. Se alguém quiser acompanhar o trabalho, quiser entrar em contato aí, acho que as nossas redes sociais são todas abertas, tá? Instagram, Vinícius Marquesi, tem o canal nosso do YouTube, que também é Vinícius Marquesi, Facebook, tem a página nossa onde a gente divulga tudo, é um canal que eu estou utilizando bastante, a página do Facebook também. Acompanhem lá. E o que vocês precisarem, qualquer tipo de informação, para mim vai ser um prazer aí me conectar com vocês, não só do segmento, mas de outros segmentos. Viane, obrigado. Precisar, estou à disposição, viu? Muito obrigada. Obrigada a todos. E quem não é nosso associado pode se associar. Nós também temos associados não vinculados à Sabesp, aberto aí a toda a comunidade. Tchau, bom dia. Tchau, tchau. Até mais. Bom dia.